Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Hora da Entrevista. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e necessário: a violência de gênero e os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. Para esse bate-papo, recebemos a Larissa Aires, agente escolar e uma das participantes da estruturação do Conselho Municipal da Mulher em Sertãozinho. Ao longo da conversa, vamos discutir conscientização, apoio às vítimas e a importância de abrir espaço para esse debate. Os casos de descumprimento de medida protetiva cresceram 31,9% em 2026. Foram mais de 3 mil ocorrências apenas nos 3 primeiros meses do ano. Larissa, você acredita que as medidas atuais realmente conseguem proteger as vítimas? E como melhorar essa proteção? Então, a lei, ela até que é muito boa, tudo que tem nela. O problema é quando põe na prática. Então, a lei, ela vem com essa medida para tentar apaziguar a situação, tentar proteger a vítima, tentar punir o agressor, mas deviam ter mais políticas públicas voltadas para as causas, porque as consequências, elas são muito mais difíceis de administrar. Porque, embora tenha lá, fala que não pode lá ir chegar perto, não pode fazer o que faz, as pessoas continuam porque o ambiente que a gente tem atualmente ele proporciona um conforto para essas pessoas fazerem o que elas fazem. Não adianta a gente só tentar estancar o sangramento sem controlar as causas disso. Essa é uma das coisas que mais me chateiam atualmente, porque, embora a gente tenha evoluído como sociedade, a gente ainda continua pregando coisas que a gente considera normal. E essa normalização de certos problemas é o que transforma coisas que poderiam ser solucionadas em coisas que são, é assim, o mundo é assim, o mundo sempre foi assim. Então, eu acredito sim, que as leis, elas são boas, e sim, tem que se fazer algumas novas leis, mas o problema acaba sendo a prática, porque a sociedade em si como um todo, ela não tem ajudado o suficiente para proteger essas mulheres. Porque embora a gente trabalhe com isso de denuncie, de ligue 180, tem aumentado bastante as denúncias, muito bom isso, mas a nossa cultura, ela ainda não está preparada o suficiente para isso, ela não tem essa consciência suficiente para fazer acontecer o que precisa. E é isso que eu acho muito importante de ter esse espaço para a gente conversar. Eu fico muito feliz de ter me convidado, porque é através de debates, de conversas, que a gente tenta alcançar essa consciência social para desnormalizar essas coisas que machucam. Tem vários problemas na nossa sociedade atual que eles vêm de gerações anteriores, que eram coisas que no passado eram comuns, hoje em dia tem se tornado uma vergonha social, mas ainda assim, mesmo que a gente tenha isso errado, as pessoas ainda acabam se sentindo à vontade de fazer, porque é errado, mas é relativo, as coisas ainda são muito relativizadas. Larissa, você pode citar um desses problemas que você acredita que a gente está normalizando até hoje? Por exemplo, a incapacidade doméstica de homens. A gente considera que não é coisa de homem, ele não sabe fazer. Mas por que não sabe fazer? Porque a mulher ela vem desde atrás com essa coisa de que, para eu ser amada, eu tenho que ser útil, eu tenho que ser necessária, então eu faço tudo. Eu acho que amar é esse cuidado, eu acho que amar é servir. E essa servidão acaba limitando os homens, tanto domesticamente quanto emocionalmente, porque eles não aprendem a lidar e fazer coisas básicas. Eles aprendem que as mulheres estão aqui para servi-los e que eles têm esse privilégio. E quando chega essa mudança, que é recente, da mulher ela não fazer tudo pelo homem, ele também ter que ter a capacidade de aprender e fazer as coisas por ele mesmo, ele se sente violado, porque era um privilégio que ele tinha. E quando você tira um privilégio de alguém, isso pode acabar soando como uma ofensa. E como muitos homens não têm também essa permissão de ser vulnerável e de cuidar dos próprios sentimentos, eles acabam não aprendendo a lidar com essas frustrações. E eles acabam descontando nas mulheres, porque as coisas não estão mais tão bem para mim. De quem que é a culpa? É da mulher. Então eles acabam descontando isso nas mulheres. Então essa normalização do homem, ele não consegue fazer isso, essa separação muito rígida é o que faz mal. Porque não tem problema nenhum. A mulher quer fazer comida, quer fazer isso, o homem trabalha, não tem problema. O problema é essa rigidez, que quando ela é um pouquinho assim, tirada, o homem se sente revoltado. Que às vezes é uma família com irmãos, sempre a menina que tem que lavar a casa e o menino não precisa porque ele é homem, né? A gente vê muito isso. Então, esse debate realmente é muito necessário, porque a gente continua vendo aí que os casos de feminicídio vêm crescendo no Brasil. Inclusive, de acordo com as pesquisas e os dados, né, cerca de 4 mulheres são mortas por dia em razão do feminicídio. E as estimativas apontam que na última década, cerca de 12 mil mulheres foram mortas por feminicídio no país. Então, eu queria que você falasse pra gente mais o que que você acha que falta nas escolas e nas famílias para combater essa violência de gênero. Eu achei muito engraçada a entrevista que eu vi do Casaré, porque ele falou que
certas coisas a escola não deveria ser responsável. Mas aí questionaram ele sobre, mas os pais têm essa capacidade de ensinar tudo que tem que ensinar para os filhos? Ele falou, também não tem. Aí ele citou uma coisa que eu achei interessante até, programas televisivos, que também estão aí para ajudar ou atrapalhar, né? Então, debates têm que ser cada vez mais expostos, e claro que com números que tenham a ver com a realidade, né? Porque ele falou um pouco de baboseira, não sei se vocês viram o caso. Sim. Então, a escola, ela tem sim que ter esse papel, mas em parte a gente tem um pouco de resistência de alguns países mais conservadores. E como que funciona? Por exemplo, eu trabalho em escola, eu vejo as crianças, sempre que tem algumas situações que eu vejo que não são legais, eu converso com elas. E essa conversa é muito importante, porque as crianças, elas têm os pontos de vista dela, e elas enxergam um pouco do mundo baseado em como os pais enxergam. Então, acaba refletindo. Tem que criar uma coisa mais unida entre escola, família e os alunos. Tem que ter essa conexão. Hoje em dia é legal porque costuma ter sábados letivos que os pais podem ir nas escolas, porque os pais também têm que ter consciência sobre a importância dessas coisas que são ensinadas na escola. Porque senão você ensina na escola e os pais vão lá e meio que fica elas por elas, entendeu? Então, essa conexão de todos os membros da sociedade é muito importante, porque se você ensinar por um lado e do outro lado desensinar, acaba que não dando muito certo isso. É o que muita gente comenta, né? Que às vezes a educação vem de casa, então realmente precisa ter essa mudança de comportamento e visão da própria família, né? Para ajudar na formação de caráter dessas novas pessoas, dessas novas crianças que vêm ocupando aí a sociedade. E realmente eu acho que falta essa questão de diálogo, né? Diálogo, entendimento dessas instituições, família e escola, para que elas consigam causar uma mudança aí positiva na sociedade. Começando uma mudança desde criança, né? Além disso, Larissa, você tem outras sugestões de como a gente conseguiria mudar essa sociedade, mudar, é, reverter esses casos que está acontecendo tanto, né? Inclusive, aqui na nossa região, foram registrados nos últimos dias, né, recentemente, 2 casos em Barrinha, teve um caso em Pontal, Ribeirão. Como que a gente faz? Quais seriam outras sugestões para estar amenizando isso? Eu já pensei muito sobre isso e a questão do diálogo é muito importante. Por exemplo, tem essa questão de que, ai, o mundo é assim, mas eu não sou, não é assim, eu não concordo, mas o mundo é assim, e ponto. E muitos homens têm essa postura. E aí eles se irritam, ai, mas nem todo homem é assim. E esse é um ponto que a gente tem que tentar explicar o mais possível para essas pessoas, porque eu tenho uma explicação muito boa, que é aquela de tipo, um homem faz uma barbaridade, aí um outro vê e não faz nada, o outro faz uma piada, o outro ri, o outro relativiza, o outro protege porque é amigo. Então, é todo um conjunto que a gente acaba falando que o homem é todo igual, porque tem essa broderagem que se protege, o que é muito engraçado, porque muito pelas mulheres sempre foi a questão de rivalidade, mas os homens eles sempre tiveram isso muito forte dessa broderagem de se proteger. Então a gente tem que entrar nisso e tentar colocar na cabeça deles que se você não tá fazendo nada para resolver o problema, você também tá fazendo parte do problema. Porque a violência ela não se sustenta só pelo agressor. Ela se sustenta por todo esse conforto de quem escolhe não interromper. E aí, uma coisa que a gente precisa melhorar urgentemente é a questão da internet, das redes sociais, porque eu vejo que isso tem piorado absurdamente as coisas ruins da sociedade, porque isso fortalece ainda mais as bolhas sociais que sempre existiram. Você tem amizade com pessoas que você gosta, sempre existiram bolhas na sociedade humana. Agora que a gente tem a internet, que ela te dá aqueles algoritmos que te dão só o que você gosta, as pessoas elas acabam diminuindo tanto a capacidade delas enxergar o mundo que é difícil delas criarem consciência. Por exemplo, coisas que elas precisam ouvir acabam não chegando a elas. Porque é difícil. Para você estourar a bolha, tem que viralizar muito. Então, a gente precisava urgentemente ver essas questões das redes sociais, porque isso está ajudando muito na polarização, tanto política quanto em tudo. Tem essa coisa de bom e mal, direita, esquerda, de herói, vilão, mulher e homem, e fica nesse embate. As mulheres falam, isso me machuca, e o homem fica, mas não fui eu que te machuquei. E aí, elas reclamam de um problema e eles não se veem como causa e eles se ofendem, porque eles não entendem que as mulheres estão criticando um comportamento masculino e não criticando um homem em si. E os homens, quando eles matam essas mulheres, eles não matam porque eles somente odeiam mulheres, mas porque eles odeiam essa retirada de privilégios. Então, é muito complexo quando essas duas partes não conseguem se conversar. Eu acredito que urgentemente a gente precisava rever essa questão da internet, porque ela tem um lado muito bom, muito positivo de alcançar mais pessoas, mas acaba alcançando só quem já ouve, já quem concorda. Então, é muito complexo mesmo. Sim, inclusive, eu comentar, né, que essa questão da cultura machista, né, é algo que realmente está enraizado na sociedade
e os pesquisadores apontam, né, que o feminicídio muitas vezes está ligado a essa a associação à cultura histórica, né, de que os homens têm domínio sobre o corpo das mulheres, sobre a liberdade delas. Então é algo que já vem desde muitos anos atrás, né, séculos, e que precisa ser mudado. E como você comentou, a questão das redes sociais. É algo que vem, tipo, se radicalizando muito, por meio das comunidades Red Pill, né, que a gente tem ouvido falar, Sim. e os grupos, comunidades, assim, de homens que se acham superiores a mulheres e incentivam o ataque a elas e tudo mais, né? E aí eu queria saber mais de você, você já chegou a comentar um pouco, né? Mas qual que é o impacto dessa rede social, na questão da misoginia e como que a gente pode combater esse movimento? Bom, é como eu disse, os homens eles estão se sentindo feridos, perdidos, porque o mundo tá diferente e as mulheres são diferentes. Eles não estão sabendo lidar com isso. A gente precisa investir cada vez mais na educação, que nem a Josi comentou, educação emocional, principalmente, e incentivar os homens a confrontar outros homens, porque às vezes eles se eximem porque não quer sentir que não faz parte do grupo. Homens têm essa coisa de grupo muito forte. E a gente fala que é complexo porque não dá para obrigar ninguém a amadurecer, é difícil educar pessoas adultas, mas a gente tem que tentar, porque só excluir as pessoas que são problemáticas, que fazem essas coisas erradas, não ajuda. Elas precisam tomar essa consciência. E é muito complexo também a gente tentar ensinar alguma coisa, mas a gente não pode parar de tentar. Questão de reprodução de padrões, elas não vêm só dos homens também, né, das mulheres. E a gente pega essa coisa de que as pessoas não reproduzem só o que é bom, elas reproduzem o que elas consideram que é normal. Então, o importante, a chave, é modificar o que é normal, o que a gente quer aceitar. Eu não tenho a certeza se a gente começou a ver mais feminicídio agora por conta da internet, por conta da informação, ou se antes já existia tanto quanto hoje. Porque é difícil a gente pensar né, você mesma disse, né, que os homens estão perdendo esse poder, então acreditamos que pode ser por conta disso. A gente já falou aqui que ensinando uma criança pode ser que melhore, que ela cresça e veja que não é isso, que os meninos crescendo com as meninas estão vendo uma forma diferente do que os homens afetados estão vendo agora. Então, será que no futuro isso vai ter diminuído por conta do que a gente está vendo tudo agora, por conta dessa nova educação? A gente torce muito que sim, mas é como eu falei, algumas pessoas, elas acabam só reproduzindo coisas, mesmo que não foram boas, só porque consideram normal. Se a gente não conseguir dar essa consciência, elas vão reproduzir, não por maldade. Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, mas elas acabam reproduzindo porque é o comum, elas veem o pai, a mãe, os exemplos. Então essa educação tem que ser bem forte mesmo. E você falou da questão de não sabe se o feminicídio é maior agora. Sabe, antigamente o feminicídio era permitido em lei. Se a mulher traiu o marido, ele podia porque feriu a honra, matar ela, sabe? Então é uma coisa absurda, que há pouco tempo atrás era legal. Realmente acho que tem que reaver essa questão tanto de políticas públicas, legislação, a questão dessa fiscalização, né, das redes sociais que a gente comentou sobre os movimentos que vêm de ódio gerando na internet. Então, realmente é uma questão complicada porque também, né, a gente sabe que o algoritmo, essas coisas lucram com essas coisas. Então, é um assunto muito difícil. Mas é algo que, claro, que o poder público, assim, tem que intervir e tentar fazer com que isso melhore da melhor forma possível e que esteja ao alcance. E claro, também de toda essa questão que a gente falou de educacional e mudar essa estrutura realmente de pensamento que as pessoas têm. Sim, é melhorar as estruturas de acolhimento da mulher e tentar dissipar essas estruturas de acolhimento de comportamentos errados dos homens. E talvez com leis mais severas também, né? Acho que principalmente a questão mesmo dessa questão que a gente falou de comportamentos e atitudes, né? É, de palestras, de campanhas, né? Eu acho que é um dos rumos para se tentar melhorar isso, né? Fazer com que esses índices de feminicídio diminuam. E, claro, né, como a gente já sabe, essa questão mesmo de legislação. E é realmente isso. Tem que ser através da educação, dessa quebra de proteção que existe a certos comportamentos errados, que, assim, vale para tudo, né? Todos os tipos de discriminação, eles existem porque tem um núcleo que apoia, que dá um suporte para isso. Então, a gente tem que quebrar isso e proteger as vítimas, porque às vezes acontece o contrário. Obrigada, Larissa, de verdade, por ter participado. Foi uma honra tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigado aí por esse bate-papo, desse assunto, né, tão importante para ser debatido. E é isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo espaço. Muito importante essa conversa. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a Larissa e a Josi e vocês por terem assistido até o final.
Muito obrigado e até a próxima.